Alguém disse certa vez que todo pastor vem com um copo de água no púlpito, pode estar certo que vem um sermão seco. E espero que esse não seja o caso nessa noite. Eu apenas gostaria de fazer alguma pergunta. Você recebeu essa folha? Quantos receberam? Ou quantos não têm? É apenas uma tentativa para que você retenha um pouco mais aquilo que eu gostaria de compartilhar com você. Eu intitulei esse nosso tempo Esperança em meio à desesperança. Eu gostaria de convidar você mais uma vez a abrir Romanos capítulo 8. É um texto clássico, extremamente abençoado, que me fez um bem tremendo essa semana. Aliás, eu estou pregando mais para mim hoje do que para você. E eu espero que isso tenha, de alguma forma, uma ressonância também no seu coração. Esse é um texto clássico. E eu gostaria de começar o nosso tempo, fora um pouco do nosso texto, e fazendo uma pergunta. Eu espero que você seja bem sincero ao responder a minha pergunta. Você já teve na sua vida... olha, se você pudesse voltar atrás um tempo e apagar aquilo que você disse, você pode levantar a mão. Você tem situações assim na sua vida, uma frase, algo que você disse, que se você pudesse voltar no tempo e apagar aquele momento. Você tem momentos assim na sua vida? Ok. Muitas cabeças dizendo sim, mãos levantadas. Olha, deixe-me ver se eu posso te ajudar e te consolar com algumas frases que eu vi de pessoas famosas. Deixa eu ver se vai sair aí para você. Olha aqui, essa aqui é de uma celebridade, Brooke Shields. A Brooke Shields disse certa vez, olha, o cigarro mata. Se você morrer, você perdeu uma parte importante da sua vida. Brooke Shields. Jennifer Lopez disse, eu não cometi crime nenhum. Ela tinha sido parada, ela tinha sido abordada, foi à corte e ela diz, olha, eu não cometi crime nenhum. Tudo que eu fiz foi não respeitar a lei. Frases que você, lá pelas tantas, gostaria de não ter dito. Que tal essa aqui? Essa é uma senadora do estado da Califórnia, ela diz, aqueles que sobreviveram ao terremoto em São Francisco podem dizer, graças a Deus eu estou vivo. Mas quanto àqueles que morreram, as suas vidas nunca mais serão as mesmas. Outra aqui. A Pamela Anderson diz, não é a poluição que agride o meio ambiente, esse é bem para essa semana, são todas essas impurezas do nosso ar e na nossa água que o fazem. Que tal esta aqui? Esta famosa do nosso presidente, ex-presidente, a grande maioria de nossas importações vem de fora do país. Que tal esta aqui? Dele também, nós temos um firme compromisso com a OTAN, nós fazemos parte da OTAN, nós temos um firme compromisso com a Europa, nós fazemos parte da Europa. Frases como essa faz com que a gente lembre na história, se a gente pudesse apagar. Agora, eu gostaria de... O que estive pensando nessa semana? Em meio à dor, em meio ao sofrimento de pessoas que convivem ao nosso redor, nós temos a tendência de enfrentar situações difíceis, situações complexas, e eu e você somos tentados a todo momento a trazer respostas simplistas a situações complexas, e dizemos apressadamente coisas que nós não entendemos, e quando se toca num assunto, como nós vamos trabalhar brevemente nessa tarde, sofrimento, e perguntamos, por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? E lá pelas tantas, indivíduos, pessoas estão dizendo, olha, esse sofrimento, essa dor, sabe de uma coisa? Isso é culpa tua. Diga isso, diga isso. Há uma criança que acaba de perder o seu pai. Diga algo parecido como isso. É apenas uma aprovação. Alguém que nasceu com defeito físico.
Na sua folha está lá: o sofrimento é um fato incontestável nesta vida. Todas as pessoas experimentam. Jesus disse: nesse mundo vocês vão ter mesmo aflições. Apesar das Escrituras aí nos dar uma explanação geral para o sofrimento no mundo, ela, porém, não nos dá uma detalhada explanação para cada caso do sofrimento. Não existe fórmula, não existe resposta simplista para o sofrimento. Por outro lado, a Bíblia oferece, esse é o ponto nosso aqui, esperança em meio à desesperança frente ao sofrimento que experimentamos nesta vida. Mas aos mestres que estão aí insistindo em pregar que se você sofre porque você não tem fé. Ou se você sofre porque está na igreja errada. Se você sofre porque você não tem sido bom o suficiente. O fato, amados, vamos voltar à fonte, vamos voltar ao bom senso e entender que cristãos consagrados, homens e mulheres de Deus, contraem câncer e morrem. Câncer devastador e morrem. Experimentamos isso como corpo, como comunidade esta semana. Cristãos consagrados são vítimas de acidentes horrorosos. Cristãos consagrados experimentam injustiças monstruosas. Cristãos consagrados experimentam mortes trágicas. Fevereiro passado, a comunidade evangélica do Brasil todo foi chocada, essa cidade foi chocada com a morte do bispo, pelo tipo de morte do bispo Robson Cavalcante. Um homem de Deus a quem eu reputo e respeito e leio com atenção tudo que ele escreve, é este aqui, Oswald Chambers. Oswald Chambers, deixa eu ver se eu tenho ali para você. Ele diz: sofrimento é a herança daquele que é mau, mas também é a herança do penitente, e também é a herança do Filho de Deus. Cada um deles termina na cruz. O ladrão impenitente é crucificado, o ladrão arrependido é crucificado, e o Filho de Deus também é crucificado. Por esses sinais, sabemos que a vasta herança do homem é o sofrimento. E em Romanos 8, 28, nós não temos tempo, nem vou fazer aqui um estudo profundo sobre a origem, continuidade do sofrimento, esse não é o meu objetivo nessa noite, mas eu gostaria de lhe dar uma perspectiva geral, e esse texto é riquíssimo, Romanos capítulo 8, se você não tem a sua Bíblia aberta, por gentileza, abra novamente, Romanos capítulo 8, versos 18 a 28. Primeiramente, eu quero lhe dar uma perspectiva geral, quero que você veja que há 3 palavras-chave aqui, 3 palavras muito importantes, 3 palavras-chave. A primeira palavra que aparece aqui é a palavra esperança. Ali está. A palavra esperança, ela aparece 6 vezes nesse texto. Há uma outra palavra-chave que é a palavra esperar. Interessante que no contexto, no sentido mais puro do texto grego, a ideia desse esperar, a Bíblia não fala, Paulo não fala apenas de dar ênfase na esperança, mas além da esperança, há um outro fator aqui, que ele introduz, chamado espera. Aquilo que eu e você possivelmente temos esperado do Senhor, e até agora isso não veio como resposta, mas está presente aqui. A ideia do original grego de espera é muito interessante, é como você estivesse esperando por um amanhecer. Essa é a ideia. Eu não sei se você já teve experiência de acordar no meio da noite, não poder mais conciliar o sono, algo está na sua mente, não lhe permite mais conciliar o sono, e você pensa, e a hora passa, e você olha para o horizonte, e absolutamente o dia parece que nunca vai chegar. Essa é a ideia presente aqui no texto. E há uma outra palavra aqui, que é a palavra gemer, que aparece também 3 vezes. Então nós temos a palavra esperança 6 vezes, esperar 3 vezes e gemer 3 vezes.
E observe que essas 3 palavras aparecem no nosso texto. Elas estão presentes em cada uma delas aqui. Nós vamos diretamente no texto. Paulo disse, olha, nós sabemos que toda a criação, ele diz que a criação geme. Essa é a 3ª palavra. A palavra gemer. Então nós temos esperança, esperar, gemer, e a própria natureza geme em função da queda. Ele diz, sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Por que isso? Por que essa confusão toda? Por que esse desajuste completo? Porque nada funciona perfeitamente depois da queda. Os seus relacionamentos não funcionam perfeitamente. O seu corpo não funciona perfeitamente. O tráfego aéreo, o tráfego terrestre, nada, mas absolutamente nada nessa vida funciona perfeitamente. E Paulo, como que diz, olha, o mundo espera para essa dor terminar. Nós vamos ver isso daqui a pouco mais profundamente. O mundo espera para essa dor terminar, assim como uma mulher espera para que essa dor do parto também termine. Olha, eu tive com a minha esposa no parto dos meus filhos. Se eu dissesse a ela que eu entendo essa dor, ela ia dizer, não, você não entende. E absolutamente eu não entendo mesmo. Mas deixa-me dizer o que eu entendo. À luz daquilo que Paulo está dizendo aqui. O que eu entendo é que num trabalho de parto há muita dor. Mas num trabalho de parto também há muita esperança. Há muita esperança por quê? Porque aquela dor que vem, que transcende, que antecede a chegada de um novo ser, que é só alegria. E alguns minutos depois, toda aquela dor é simplesmente passado e esquecimento. Mas há um outro fator aqui. Paulo diz que não apenas a criação geme, essa é a razão, tanto sofrimento, tanta natureza, nós estamos gastando e acompanhando o que está acontecendo, nessa tentativa de montar um planeta sustentável de tantas agressões por parte de homem, e o planeta geme, a natureza geme, Paulo diz. E por isso ele diz, e não só ela a criação, mas nós mesmos, aí entra você, o seu momento de vida, a sua história, a sua experiência, a sua dor, o seu sofrimento, seus questionamentos, a sua dúvida. E não só ela, mas nós que temos a primícia do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Você se sentiu assim? Frustrado com você mesmo, com a sua falta de avanço, parece que você não faz progresso no seu caminhar com Deus, em conhecer a Deus, a entender Deus, a entender o seu momento histórico de vida. Parece que absolutamente nada faz sentido nessa mesmice e você geme. Há um outro fator, Paulo diz. Não apenas a criação geme, não apenas você geme, mas Deus também geme. Isso aqui é fantástico. E você não pode perder isso. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que Paulo está dizendo é que a sua dor Deus sente, e sente intensamente. Deus está sentindo. Eu não sei como você entrou aqui. Possivelmente você está muito bem, isso tudo aqui absolutamente não está ressonando em nada com você, porque esse não é o seu momento, mas eu insisto que se você pegou essa folhinha, tome notas, porque a melhor de todas as medicinas é a medicina preventiva, e é só uma questão de tempo. Não é a questão de si, é uma questão de quando você poderá passar e ter o seu quinhão de dor, de sofrimento. E daí? Como reagir em meio a essa dor? Como entender isso? Como lidar com isso? Como vai o seu coração? Talvez você está vivendo um momento de muita dor. Dor que você nunca pensou experimentar nessa vida. Talvez uma doença,
de um ente querido, talvez uma traição que vem dilacerando a sua alma, talvez um filho rebelde, uma filha rebelde, aquele mesmo pecado que você não consegue vencer, você não tem forças. Eu quero relembrar a você, à luz do nosso texto nessa noite, que o Senhor Jesus, esse Deus incrível que se fez carne e foi até a cruz, é quando você não tem condições sequer de mais orar. Eu me lembro de uma situação dessa, alguns anos atrás, no estado de Vermont, já lá perto do Canadá, uma dor tremenda na minha alma. Eu me lembrei desse texto, me lembrei como realmente a palavra de Deus ela é tão verdadeira. Eu já não tinha mais lágrimas para chorar, eu não conseguia falar com Deus. Era um frio intenso de mais de 15 graus abaixo de zero. Eu estava atrás no carro e a única coisa que eu consegui foi abrir o notebook e escrever uma nota de encorajamento, que está lá no site encorajamento.com, o texto Só Mais Confiante. Me lembro muito bem daquela noite, quando eu não podia expressar sequer uma oração. E o apóstolo Paulo que diz que em momentos como esse, quando você não consegue mais verbalizar, quando não existe vocábulo, não existe absolutamente nada com que você possa se conectar com este Criador, com este Deus dito como bondoso e misericordioso, atento às nossas fraquezas, em momentos como esse, que Ele toma a sua dor e Ele diz: "Ah!" Ele geme com gemidos inexprimíveis. Essa é a força do texto. Mas aí está uma pergunta na sua folha: mas de onde vem essa esperança? De onde vem isso? Eu creio que para que você entenda melhor, deixe-me ilustrar isso. É uma história interessante, muito antiga, de uma cabine num trem na Europa. Estavam 4 pessoas viajando dentro desta cabine, e os trens na Europa, geralmente alguns são montados no seguinte sistema: são cadeiras duplas, uma de frente para a outra. De um lado de uma cadeira estava sentada uma senhora idosa, distinta senhora. Ao lado dessa senhora estava sentada uma linda moça, muito atraente. E em frente da senhora atraente, linda, e a senhora idosa, estava um sargento do exército, aqueles durões, implacáveis, treinadores de soldados. E ele acabava de terminar um treinamento de 15 dias, e do lado do sargento estava um soldado raso que havia acabado o treinamento com o sargento. E num determinado momento, o trem agora está se aproximando de um túnel, está tudo escuro, e quando o trem entra no túnel, ouve-se este som aqui. E ao mesmo tempo um murro muito forte em alguém. A pergunta: o que foi que aconteceu no túnel, naquele momento de escuridão? Bom, há algumas versões aqui. A senhora idosa e distinta imaginou o seguinte: que no escuro o soldado raso tentou beijar a linda jovem. E ela, em resposta, deu um murro no soldado. Mas, por engano, ela acabou acertando, foi mesmo o sargento. Mas não foi isso que aconteceu. Já a jovem imaginou o seguinte: que o soldado tinha tentado lhe beijar, mas, por engano, acabou beijando a senhora idosa. Então a senhora tentou lhe dar um murro, mas em vez de acertar o soldado, acabou acertando o sargento. Mas também não foi isso que aconteceu. O sargento achou que o soldado, essa versão do sargento, achou que o soldado tentou beijar a jovem, mas que ela, em resposta, tentou dar um murro no soldado, mas em vez disso, acabou acertando um murro nele. E que murro! Mas também não foi isso que aconteceu.
Olha o que aconteceu. O soldado raso era o único que sabia o que realmente tinha acontecido. O que aconteceu foi o seguinte: quando o trem estava no túnel, no meio da escuridão, ele percebeu que o trem estava se aproximando do túnel e tudo que ia ficar escuro, e quando tudo escureceu, ele beijou o dorso da mão e deu um murro no sargento com toda a força que ele tinha para dar. Afinal, valia a pena, porque foram 15 dias de inferno que ele tinha experimentado 2 semanas atrás. Qual é o meu ponto aqui? Por que eu estou lhe contando essa história? Eu quero que você se lembre, se você se esquecer de tudo que eu lhe disse até aqui nessa noite, tente não se esquecer disso. Nós estamos num túnel. Nós vivemos em muita escuridão. Muita coisa. A maior parte das coisas dessa vida, nem você, nem eu temos absolutamente controle. Nós não sabemos, por mais que eu e você tenhamos a tentativa de controlar situações, eventos, gente, pessoas, estamos no escuro. Essa é a razão pela qual eu clamo ao seu coração, para que não tome decisão precipitada, não fale algo precipitado, menos que as coisas batem, parece que os eventos, as situações estão se encaixando e você vem já com a sua resposta simplista para uma situação altamente complexa. Mas diante disso tudo, Paulo tem algo a nos dizer quando ele diz: porque em meio desta escuridão, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Eu queria que você fizesse um círculo nesse tenho por certo. Eu fui lá no grego e descobri o seguinte, uma coisa muito interessante essa palavra aqui. Essa palavra tenho por certo, na realidade, o original quer dizer, Paulo está dizendo, isso quer dizer análise, quer dizer cálculo. É de onde do original vem a palavra computador. Paulo está dizendo, eu analisei, eu calculei, eu computei, e olha, ainda que eu tivesse 3 vidas para viver, em meio à dor e sofrimento que experimentamos nessa realidade, onde o próprio Deus geme, a criação geme, e eu gemo, em nada disso é para comparar com a glória que há de vir. Eu quero dar a você 5 pontinhos, nós vamos cobrir isso muito rapidamente. E a minha pergunta que nós vamos responder à luz que Paulo está nos dizendo, Paulo nos dá 5 razões genuínas para termos esperança genuína, mesmo em tempos de desesperança, mesmo em tempos de dor, mesmo em tempos de céu escuro, mesmo em tempo de nuvens espessas, mesmo quando pessoas tentam dar a você resposta simplista para uma situação altamente complexa. 5 razões. A primeira razão é isso. Paulo nos diz claramente que tudo isto aqui é temporário. E quem está dizendo isso foi um homem que soube o que é ser espancado. Um homem que soube o que é ter o seu físico maltratado. Mais de 100 chicotadas ele recebeu nas suas costas. Em certa ocasião ele foi deixado como morto. Queria uma doença que ele clamava a Deus para que Deus o libertasse. Deus disse, não, a minha graça te basta. E ainda que eu tivesse mais 3 vidas para viver em meio desse sofrimento, eu sei que eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são em nada para comparar com a glória que há de nós em nós há de ser revelada. Qual é a minha esperança em tempos de sofrimento? Número 2, não apenas tudo isso aqui é temporário, mas a libertação final está vindo, está perto. E a minha pergunta ao meu e ao seu coração nesta noite, o que é que está nos acorrentando mesmo? Emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, comportalmente.
Paulo disse, olha, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade. Olha a libertação aqui. Por que eu coloquei isso? Na esperança agora, de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha, a queda fez um estrago portentoso na humanidade. Deus tinha algumas opções para lidar com a queda, pelo menos 4 opções. Ele poderia ter se afastado para sempre do homem, sabe de uma coisa? Esqueça, foi uma péssima ideia. Ele poderia ter começado tudo de novo, ter nos feito robôs, nós não teríamos mais vontade própria, acabou-se. Ele decidiu não fazer isso. Ele poderia realmente ter parado as coisas com tudo, no tempo e no espaço. Esqueça, realmente, esse negócio foi uma péssima ideia. Mas o que ele fez? Ele entra na história, ele invade a história, ele introduz a cruz, ele introduz libertação genuína, ele introduz Calvário, porque é na cruz, única e tão somente na cruz, que genuinamente, única e tão somente pecados podem ser anulados. Isso aqui me leva ao terceiro movimento, a cura total, não parcial, a cura total nos é prometida. É isso que ele diz. Mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, olha só, que lindo isso aqui, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, que vai acontecer. Quantos de nós desejamos um novo corpo? Eu dei uma olhadinha anteontem, gente honesta, gente sincera, gente querida de Deus, várias mãos levantadas. E você percebeu que quanto mais o tempo vai avançando, mais aparece o desejo de ter um novo corpo? Bom, isso que Paulo está dizendo aqui. E nós vamos ter. Eu quero dizer a você, se também você esquecer de tanta coisa que você já ouviu até agora, eu quero que você saiba, sem sombra de dúvida, que a coisa mais empolgante que você irá experimentar na sua existência, você irá experimentar do outro lado da vida. A razão por tanta tristeza nesse mundo é porque temos expectativas demais com essa vida. Perdemos, gente, o senso de transcendência. Paulo disse, a minha morada está no céu, eu quero ir para lá. Não vejo a hora, se não fosse por algumas coisas que ainda tem que ficar aqui. E ele insiste em dizer, pensai nas coisas lá do alto. Qual é a minha... Mas a essa altura você talvez esteja dizendo, tudo bem, Nélio, mas esses 3 pontos que você apresentou até agora, sabe lá quando isso irá acontecer? Mas a coisa está doente, é agora. E agora, como eu faço para enfrentar este momento agora? Qual é a minha esperança em tempos de sofrimento agora? Ele responde. Aqui está, bem no texto. Quando ele diz que o Espírito Santo está ativamente nos ajudando. Mais do que você pensa. Mais do que você sequer possa imaginar. Olha o que ele diz. E da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uau! Como pastor, às vezes, temos que enfrentar situações que vem aquela necessidade de dar uma resposta, de dar uma palavra. Essa semana, quarta-feira, eu estive às 3 horas da tarde, 3:10 da tarde, eu e a Evelyn, sozinho no quarto, na UTI. E olhei para aquela moça, 20 anos de idade, definhando, fraquinha, só aqueles aparelhos. A enfermeira me aproxima e disse, pastor, o quadro é tenebroso, não há mais nada o que fazer. Lá fora, na sala, estava a mãe da Evelyn, me esperando para a gente conversar.
E eu fiquei pensando, Senhor, o que dizer? E há momento que um pastor, a melhor coisa que um pastor pode fazer é chorar com alguém que perde o seu bem mais precioso. E é nesses momentos quando não há palavra, quando só mesmo o choro, quando você não consegue mais verbalizar, Paulo está dizendo, há um Espírito que está tomando as suas orações e levando ao Pai. Um dos textos mais curtos das Escrituras aconteceu diante da morte de Lázaro. O texto diz que Jesus chorou. Jesus viu a dor daquelas duas irmãs, uma dor intensa. E ele sabia que dentro de 30 minutos Lázaro estaria de pé, saltitando de alegria para toda a comunidade ver a glória de Deus manifestada. Jesus poderia ter dito, filha, é questão de 30 minutos, eu chego aí, fique tranquila. Isso tudo vai ser recebido. Jesus não entrou nesta alternativa. Jesus chorou. Jesus chorou. Da mesma maneira que ele chora com a minha dor, com a sua dor, em tempos onde você sequer consegue verbalizar, tão intensa, que ele toma todo o seu vernáculo. E você se sente impotente. Eu tenho um amigo na Califórnia que perdeu o seu pai quando tinha 4 anos de idade. Ele fala sobre a sua mãe. Ele tinha 36, o pai, e a mãe 34. E ele apenas 4 anos de idade, e a mãe, no meio da sua dor, da perda do seu marido, uma jovem viúva, ela escreveu um poema que era a resposta do seu coração ferido de dor àquela perda tremenda. E ela diz assim diz o poema: quando meu marido morreu, eu clamei a Deus, Deus, eu estou tão sozinha. O Senhor tirou de mim o que eu mais amava. O Senhor tirou de mim o meu melhor amigo, o meu marido, o pai dos meus filhos. Me leve também, Senhor. E Jesus me disse: eu conheço, filha, a sua dor. Eu também verti lágrimas. Eu também fui separado do meu pai. E eu fiz tudo isso por você. Me dê a sua tristeza, me dê a sua dor, me dê o seu medo. Eu serei. Eu vou carregá-los por você, seu medo, sua dor. E eu também serei o seu marido. Eu serei o pai dos seus filhos. E algo mais ainda vou lhe dar: minha paz. Paz que esse mundo não conhece, porque ele não me conhece. Tome a minha mão e nós vamos caminhar juntos. Creia em mim. E aquela viúva ganhou um novo alento e andou com Jesus pelo túnel da escuridão por muitos e muitos e muitos anos. Eu quero encorajar você a ouvir também de Jesus nessa noite. Filha, filho, tome a minha mão, eu vou estar com você. E finalmente, esperança em tempos de desesperança. Deus está trabalhando, ativamente trabalhando em meio à nossa escuridão. É isso que Ele garante quando nos diz, como que não quebra a cabeça. Ele diz, sabemos que todas as coisas, eu não tenho aqui o texto, é o 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Ele usa isso como uma peça de um quebra-cabeça que eu e você nem podemos pensar em compreender quais são os seus planos. O que fazer em tempos, então, de sofrimento? O que fazer em tempos de desesperança? Eu quero relembrá-lo. Lembre-se, tudo isso aqui é temporário, passa logo. Para alguns 80, 90, se muito. Segundo,
A libertação final está vindo, radiante, gloriosa. O Senhor Jesus virá, um novo céu, uma nova terra será implementado, não mais choro, não mais lágrimas, não mais dores. Quero relembrar a você, terceiro, que o Espírito está ativamente nos ajudando. Ele compreende, ele intercede quando você sequer tem forças para interceder por si mesmo. E quinto, Deus está trabalhando em meio à nossa escuridão. Lembre-se, essa é a nossa escolha. Olha, a escolha não é vida com problemas ou sem problemas. A escolha que eu e você temos que fazer é: ou você vai viver, e eu vou viver uma vida com problemas sem Deus, ou vou viver uma vida com problemas com Deus. E aí está o ponto final aí na sua folha: Deus me ama. E como me ama? A cruz é a maior testamento deste amor profundo. Deus me ama e Ele está comigo. Eu gostaria que a gente juntos pudesse, deixa eu ver se eu tenho aqui, estou só revendo aqui os pontos. Esse último texto é o maior poema, o mais lindo para mim de todas a Escritura. Eu gostaria que você enchesse o seu pulmão de ar e juntos a gente pudesse dizer poeticamente, declarando ao Senhor: Senhor, é verdade, é isso mesmo, o Senhor está aqui, mesmo que eu não entenda todo esse momento. Então eu gostaria que você e eu juntos, vamos ficar em pé. Eu creio que em pé nós podemos até ler melhor esse texto, um dos textos mais lindos, uma poesia brilhante que Paulo estabelece, quando ele declara, todos juntos, vibrantemente: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o povo de Deus pode dizer? Amém. Baixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque esse texto é mesmo incrível, é um texto brilhante do teu coração ao nosso coração. O Senhor prometeu que nesse mundo nós teríamos dores, Senhor, lutas, aflições. Iríamos sim experimentar perdas, que como o próprio apóstolo Paulo declara, como que além das nossas forças. E em momentos como esse, Senhor, quando a dor é tão excruciante, tão dilacerante, o Senhor tem vindo com a tua mão bondosa e misericordiosa, fazendo aquilo que nenhum conselho pode fazer, nenhum psicólogo, nenhum comprimido. Senhor, obrigado, porque temos o consolo do teu Espírito, somos teus. Eu não sei quantos entraram aqui nesta noite com o seu coração machucado, ferido, angustiado. Senhor, oro que o Senhor inunde esses mesmos corações com a tua graça, Senhor, graça de saber que o Senhor está presente, o Senhor está ativo, o Senhor está intercedendo, o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo sonda, o Senhor tudo cuida e está tudo, absolutamente tudo sob o teu controle, mesmo em meio ao nosso caos. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse encontro contigo, com ela, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, Senhor nosso. Amém.